Ei, gente. Muito bom estar aqui com vocês, tá? Eu fico pensando ali, eu lembro todo mundo, né? E tentando matar um pouco da saudade, vendo cada família, né? E um pouco da história de cada um pouco da história que a gente viu junto. E é tão bom estar aqui de volta, né? Tão bom ver vocês de novo, matar essa saudade um pouquinho, né? Já tinha muito tempo que eu não estava aqui, que eu não venho aqui, né? Muito tempo já, né? Muitos meninos bonitos nasceram por aí, graças a Deus, né, lindo? Muita coisa boa. E eu estou muito feliz hoje de rever vocês. Muito feliz hoje de estar aqui, de maneira especial no aniversário do JP, né? Muito bom te ver assim, né, JP? A vida é linda, se refaz e cada dia a gente desfruta de uma surpresa que Deus dá, né? Isso é muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu estou muito feliz, né? Muito feliz. Abram comigo então, por favor, as Bíblias de vocês, ou aí os aplicativos de vocês, a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, quero ler um trechinho de um antigo cântico que Paulo registrou aí nessa carta. Eu espero que esse pequeno trecho dessa palavra revelada seja a palavra de Deus para todo mundo aqui hoje. E seja a palavra transformadora mesmo, que ela caia no nosso coração, que encontre terra fértil, e que possa renovar nossa fé, fortalecer a nossa caminhada, ajustar o nosso caminho e nos ajudar nessa jornada, que não é muito fácil não é verdade? Essa jornada da vida, ela é difícil mesmo. Temos muitas adversidades, passamos por situações que ninguém controla, mas em todas as situações Deus é presente. Todas as situações o Senhor é Deus delas. E a gente precisa resgatar essa verdade que dá a gente força para continuar, que mantém um sorriso no rosto da gente, que dá a gente sempre uma vida de esperança. O Evangelho é esperança. O Evangelho é saúde. Salvação tem essa mesma raiz da palavra, né, de saúde. A gente tem saúde emocional, saúde psíquica, saúde física, saúde espiritual, saúde para o homem todo, para a mulher toda. Tá certo? Então vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu vou começar do verso 3 a 14, tá bom? Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler uma versão um pouquinho diferente. Você vai acompanhar. Eu estou com a Bíblia do Peregrino aqui. A versão é um pouquinho diferente, mas você vai conseguir acompanhar. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, por meio de Cristo, nos abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais no céu. Por meio dele, antes da criação do mundo, nos escolheu para que pelo amor fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Por Jesus Cristo, segundo o desígnio da sua vontade, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos, de modo que redunde em louvor da glória da graça que outrora, por meio do predilento, porque ele, por meio do seu sangue, nos resgatou, nos deu o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, nos fez transbordar em toda espécie de sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o seu desígnio secreto, estabelecido de antemão por sua decisão, que haveria de se realizar em Cristo ao cumprir-se o tempo, que o universo, o celeste e o terrestre, alcançassem sua unidade em Cristo Jesus, por meio dele, e tal como havia estabelecido aquele que tudo executa segundo a sua livre decisão, nos havia predestinado a sermos seus herdeiros, de modo que nós, os que já estávamos em Cristo, fôssemos o louvor da sua glória. Por meio dele também vós, ao escutar a mensagem da verdade,
a boa notícia do Evangelho da salvação, nele crestes. Fostes então selados com o Espírito Santo prometido, que é a garantia da nossa herança, do resgate de sua posse, para o louvor da sua glória. Oremos, meus irmãos e minhas irmãs. Pai, eis aqui um pequeno trecho das Escrituras Sagradas e hoje pedimos ao Senhor que nos ilumine. Pedimos ao Senhor que nos ajude e use esse pequeno trecho como palavra viva, como palavra bendita, como palavra do Senhor transformadora em nós. Ajude-nos, Senhor, nesse exercício na noite de hoje, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, primeiro eu tive uma dificuldade muito grande, viu, Zé Daniel, para tentar encontrar um texto que eu pudesse partilhar com vocês hoje, né? E esse texto foi escolhido com muito carinho mesmo, porque nesse trecho aqui nós fazemos uma visita histórica às primeiras comunidades cristãs, aos nossos primeiros irmãos que celebraram a vida, aos primeiros irmãos que compreenderam a mensagem que Jesus veio trazer, a boa notícia de libertação, de dignidade, de salvação, de saúde, de integralidade que Cristo veio trazer. Uma mensagem que confrontou completamente a estrutura religiosa do seu tempo, né? Jesus foi de encontro ao templo, foi de encontro às regras judaicas, e por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande quando nós pegamos textos da Antiga Aliança e às vezes lemos esses textos de forma literal, sem colocarmos esses textos devidamente dentro dos seus contextos. Precisamos entender que lá na Antiga Aliança, Deus se revelava gradativamente. Deus não era conhecido plenamente. Ainda não é para nós. Existe sim uma pessoa que nos dá a conhecer tudo o que é possível a nós, seres humanos, conhecermos de Deus. Eu gosto muito de um teólogo chamado Alberto Magni. Esse teólogo, ele trabalha de maneira muito especial em cima do Evangelho de João, e ele diz que no Evangelho de João, a pessoa de Jesus Cristo é um escândalo no meio do mundo conhecido. Ele tem um livro que saiu há pouco tempo, um livretozinho muito interessante, inclusive eu recomendo, né? O título desse livro, deixa eu ver se eu lembro o título corretamente, é mais ou menos assim: A Loucura de Deus, o Cristo de João. E é muito interessante, porque quando nós observamos o Evangelho de João, percebemos uma pessoa que é acolhedora, perdoadora, que não se encaixa dentro do judaísmo, que é completamente fora da caixa religiosa, e que trabalha com um amor, acolhendo todas as pessoas de sua época. Não tinha ninguém que Jesus rejeitava dentro do Evangelho de João especificamente. Jesus ia ao alcance de todas as pessoas. João escreve de uma forma universal, sem destinatário específico, né? E ele traz para nós um Cristo que é muito diferente dos registrados nos outros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Mas por que eu estou citando o Alberto Magno? Porque ele vai falar de Deus e ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que não é que Jesus é igual a Deus, não é que Jesus traz para nós a capacidade de conhecer a Deus apenas, não. A leitura do Alberto Magno com o Cristo de João é inversa. Ele diz assim: é Deus que se faz conhecido na pessoa de Jesus. Ele está dizendo que é Deus que é igual a Jesus Cristo. É muito diferente isso. Ele está dizendo que a pessoa de Jesus revela para a humanidade o Deus que foi desconhecido durante muito tempo.
e que precisa ser conhecido de maneira muito especial através da pessoa de Cristo, que é a chave para a gente entender toda a Escritura, todos os textos da Escritura Sagrada. Eu preciso lê-los através da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, da prática de Jesus, do acolhimento dele, do amor dele, da compaixão dele, do perdão dele. A gente precisa perceber isso. Por que estou contando isso para vocês? Porque nesse pequeno trecho eu vejo uma pequena comunidade lá de Éfeso que registra na sua vida cotidiana um cântico, e que esse cântico ele repetia várias vezes algumas coisas muito importantes para a fé daqueles irmãos naquele primeiro tempo. Eu gostaria muito que cada ponto desses aspectos da fé dos nossos queridos irmãos hoje fossem para nós motivo de vida e de renovação da nossa fé aqui nessa noite. É simples assim, é olhar aquilo que renovava a fé dos nossos irmãos no ano passado e perceber que ainda hoje essa mesma verdade renova a nossa fé no século XXI. Esse cântico é tão interessante porque ele tem um responso litúrgico que é repetido 3 vezes após cada ensinamento. Se nós percebermos nos versos 6, nos versos 12 e no verso 6, 12 e 14, nós vamos perceber que existe ali um responso, é como se fosse um refrão de um cântico, que é repetido 3 vezes, que diz assim: tudo isso aqui que eu estou cantando, tudo isso aqui que eu estou repetindo, tudo isso aqui que eu estou várias vezes gravando na minha vida, no exercício da minha espiritualidade, é para o louvor da glória de Deus. É para o reconhecimento da graça desse Deus benigno, que a graça dele, o favor dele, precisa ser reconhecido na vida cotidiana, no dia a dia, no trabalho, na família, na maneira com que eu vejo o mundo, na maneira com que eu organizo as minhas relações. Eu preciso entender que esse refrão que é repetido após cada ensinamento, ele grifa para a gente talvez um dos principais motivos da nossa existência, para o louvor da glória de Deus, para o louvor da graça de Deus. A gente precisa revisitar isso. Quais são os ensinamentos aqui contidos nesse cântico lido aqui por mim? É isso? Eu tenho um texto conhecido pelos primeiros irmãos como a grande bênção. Esse era o subtítulo desse texto. Que grande bênção é essa? No primeiro momento, quando nós pegamos ali do verso 1 ao verso 6, eu percebo a pessoa do Pai sendo aqui de alguma forma reconhecida como aquele que traz para a humanidade algumas bênçãos bem específicas. Aqui eu vejo o Pai vindo ao encontro da humanidade. Aqui eu percebo o divino, é o movimento do divino, é o movimento dos céus, da eternidade, vindo até o humano. É o movimento daquilo que é eterno, vindo ao encontro do temporal. É o movimento daquilo que é transcendente, vindo ao encontro daquilo que é limitado. Daquilo que é imortal, vindo ao encontro daquilo que é mortal. Daquilo que é atemporal, que é acima do tempo, vindo ao encontro daquilo que é temporal. E ele vem ao encontro, conscientizando seus filhos e suas filhas de que é Ele que nos escolhe, de que é Ele que nos ama, de que é Ele que se doa, de que é Ele que se faz conhecido, de que é Ele que de alguma forma que se revela para nós, de que é Ele que traz para nós, numa visita regeneradora, a capacidade de nós ficarmos livres das nossas prisões, das nossas angústias, das nossas limitações, para que então
possamos reconhecê-lo como Deus Criador de todas as coisas, que é totalmente amoroso, totalmente bondoso, que é um Deus que não é distante, que é presente, que é um Deus que está acessível a nós, porque Ele vem dizendo que, primeiro, Ele nos abençoa com todas as bênçãos dos céus, e de maneira muito especial com uma consciência de que Ele nos predestina, nos escolhe, nos separa, dá a nós a capacidade de percebê-lo como Pai, como presente na vida cotidiana. Eu fico ouvindo um monte de gente e fico tentando administrar algumas dificuldades que as pessoas têm de perceber esse Deus que é pessoal. Muita gente olha esse Deus apenas como uma força, como se Ele não tivesse uma personalidade, como se Ele não fosse uma pessoa. Aqui Ele se revela como um Pai perto, um Pai presente, um Pai que faz questão de estar com seus filhos e com suas filhas. E eu preciso louvá-lo, eu preciso responder a essa escolha, eu preciso responder a esse movimento que vem do alto ao encontro da gente, e nós precisamos então, percebendo esse movimento, fazer da nossa vida uma carta que seja lida, para que as pessoas possam ver esse Deus conosco, para que as pessoas possam perceber no nosso dia a dia, nas nossas ações, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente faz, na maneira com que a gente vive. Por isso que esse refrão é repetido 3 vezes, para o louvor da glória de Deus na nossa existência. Então, no primeiro momento, eu tenho o Pai sendo revelado nesse cântico antigo, como aquele que escolhe seus filhos e filhas. No segundo momento, esse filho é aqui descrito. E esse filho, agora, é descrito como aquele que vem cumprir o plano do Pai. Ele agora vem executar aquilo que o Pai arquitetou, planejou. E Ele vem agora provocar em nós uma transformação, uma mudança de vida. Ele vem viver como ser humano, deixando para nós um exemplo de modo de vida, de comportamento, deixando para nós ensinamento, fazendo da sua própria vida uma vida de obediência a um padrão legal que nenhum ser humano é capaz de cumprir. Ele cumpre todas as exigências da antiga lei, de forma representativa, no meu lugar, no seu lugar. Ele recebe no próprio corpo todas as consequências do meu erro, do seu erro, e aí ele é descrito como aquele que vem trazer para nós a remissão, a nossa carta de alforria, a nossa libertação de uma mente completamente presa em preceitos religiosos que muitas vezes nos encaixotam e geram em nós a possibilidade do exercício de uma espiritualidade hipócrita, quase mágica, aonde a gente acha que se a gente fizer um certo número de ações, cumprindo ali algumas regras, isso vai fazer com que Deus se sinta obrigado a nos abençoar. E se nós não cumprirmos aquelas regrinhas, Deus então vai se afastar da gente. Só que essa pessoa do Cristo traz para nós uma consciência muito maior do que apenas preceitos religiosos, uma listinha de pode e não pode. A proposta do Cristo transcende qualquer compêndio, qualquer constituição, qualquer lista de regra religiosa. Traz para nós agora uma maneira de viver libertadora, que não nos aprisiona mais, com uma consciência de que essa remissão
missão faz de nós agora filhos adotados, filhas adotadas, pessoas que conseguem se relacionar com Deus sem absolutamente nada que impeça essa relação. Sabe quando a gente tem dificuldade na oração, quando a gente, muita gente usa o termo de que parece que o céu está cinza, ou um céu de chumbo, e que eu não consigo perceber Deus, e que às vezes eu fico naquela vida tentando ler todas as minhas ações do passado, e os meus erros, e eu acho que os meus erros não foram lá tão perdoados assim, e que eu hoje tenho que continuar recebendo as consequências todas dos meus erros, e eu ainda me sinto culpado diante de Deus, eu ainda me sinto sujo diante de Deus. O cântico desses primeiros irmãos é para que a consciência de nenhuma culpa pudesse ser real na vida de qualquer ser humano, e que a gente pudesse caminhar sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de aprisionamento, porque é para a liberdade que Cristo veio, é para dar a nós essa liberdade de vida com responsabilidade coletiva, inclusive, não apenas com responsabilidade individual. Não dá para a gente viver uma vida olhando apenas para o nosso próprio umbigo. Eu gosto muito do reverendo Zwingli Dias, quando ele se refere a pessoas que vivem autonomamente, e autonomia é interessante isso, porque nós criamos os nossos filhos para que eles vivam autônomos, não é assim? A briga nossa é para que eles de alguma forma sejam independentes, não é assim? Nós nos orgulhamos da nossa autonomia muitas vezes, da nossa capacidade de organizar a nossa vida, da nossa capacidade de administrar o nosso orçamento doméstico, da nossa capacidade de manter a nossa vida e o nosso status. Só que o grande problema é que a gente acha que a gente tem o poder de viver, inclusive sem a relação com Deus. E aí eu perco aquilo que não pode ser negociado, que é o que João coloca lá no Evangelho, que é o vínculo da videira. O ramo precisa estar ligado ao tronco da videira. E se eu não tiver com esse vínculo, aquele ramo ali, ele vai gradativamente secando e vai morrer. Por quê? Porque ele é autônomo, ele tenta uma vida autônoma. E não dá para nós vermos, e é interessante a etimologia da palavra, porque autos de si próprio, nomia de lei, então é a maneira de viver com as suas próprias leis, ou com a minha própria lei, e eu vou fazendo isso como se eu não dependesse dessa relação com o Pai, através dessa pessoa do Cristo, que é revelado aqui como aquele que traz para nós a remissão, como aquele que traz para nós a consciência de que nós somos irmãos, ele, o nosso irmão mais velho, que recebe, que protege todos os irmãos mais novos. A figura que eu tenho é a figura do irmão caçula, que arruma briga na escola, e que de repente não sabe se proteger lá muito bem, e que na hora daquela confusão na saída da escola, chega o irmão mais velho e resolve todo o problema, sem nenhuma violência, protege o irmão mais novo, cuida do irmão mais novo. Entende isso? É mais ou menos essa figura quando nós pensamos na pessoa do Cristo resolvendo o meu problema, as minhas adicções, os meus vícios, as minhas dificuldades, as minhas limitações, os meus pecados, as minhas sujeiras. E nós sabemos, irmãos, não dá para a gente viver uma vida enganando a gente mesmo, achando que isso é só do outro, é o outro que erra. A gente faz muito isso, não é verdade? A gente olha o outro e a gente vê muito erro do outro. E muitas vezes a gente nem dá ao outro o lugar da dependência desse mesmo Cristo, como se o erro do outro não tivesse perdão, e como se nós não tivéssemos erros. Esse cântico dessa pequena comunidade, dessa primeira igreja aqui, dessa igreja que estava começando no primeiro século,
como o apóstolo Paulo ali como seu cuidador. É um cântico que eles repetiam muitas vezes: a bondade do Deus Pai, que vem ao encontro da gente, que nos escolhe, e a graça infinita do Deus Filho, que é meu irmão mais velho, que me redime e que arranca de mim toda a possibilidade de culpa, para que eu viva sem culpa, para que eu consiga respirar sem angústia, sem cobrança, gente. E a gente cobra tanto. Quer ver um lugar onde a gente cobra? Dentro de casa a gente cobra. A gente cobra muito dentro de casa. A gente quer fazer do outro aquilo que a gente acha que o outro tem que ser. A gente não consegue aceitar o outro do jeito que o outro é. E a gente não consegue dar para o outro a mesma graça que Deus dá para a gente. Não dá para viver assim. Isso não é vida. Não dá para a gente viver uma vida onde a nossa aparência é colocada numa vitrine, onde as pessoas olham para nós através dessa vitrine, mas atrás da vitrine o mau cheiro está lá e a gente conhece o mau cheiro. Só que essa comunidade cantava o tempo todo que Jesus resolvia esse problema do mau cheiro humano, da dificuldade humana, da limitação humana, da incapacidade humana, da incompetência humana. Não dá para a gente cobrar do outro aquilo que a gente não dá conta de fazer. E eu brinco muito, dizendo que eu só posso dar aquilo que eu recebo. Vocês sabem disso, eu falo isso a vida inteira. Devo ter repetido isso aqui sei lá quantas mil vezes, quando eu estava aqui com vocês nos anos que eu fiquei aqui, que tem muita saudade, inclusive. Né? Fico pensando nisso, quantas vezes isso, repeti isso aqui, dizendo: olha, a gente só dá o que a gente recebe. E aí eu pergunto: por que a gente tem dificuldade de dar a graça nessa pessoa de Jesus que me redime? Por que eu não posso dar a graça para redimir o outro também? E eu exijo que o outro seja perfeito do meu lado, do jeito que eu não sou perfeito. Eu cubro as minhas dificuldades lá no mais profundo, no mais escondido, para cobrar do outro perfeição. E eu não entendo muitas vezes que o outro é diferente de mim, pensa diferente de mim. Mas qual que é o problema a gente ser diferente? Tem alguém igual aqui? Tem alguém uniformizado aqui? Não tem ninguém uniformizado. Por que não dá para a gente perceber essa diversidade linda? Outra frase que eu repito também, cotidianamente: um Deus que ensina a sua natureza, Ele é diverso por Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esse cântico é o cântico da Trindade, é o cântico do Deus Trino. Ele em si é diverso. Ele vai criar uniformidade? Claro que não, Ele vai criar diversidade, porque é a sua natureza. Ele cria de acordo com a natureza dele. E graças a Deus, porque a gente é tão diferente assim, e graças a Deus por isso que a gente consegue amar pessoas que são diferentes da gente. Está tudo certo, está tudo bem. A gente é diferente do jeito de falar, a gente é diferente do jeito de pensar, a gente é diferente do jeito de vestir. Até as nossas profissões são muito diferentes, não é verdade? A gente é diferente ideologicamente, mas a gente tem um Cristo que nos une e nos torna irmãos, irmãs. Olha que coisa para trás. Qual que é a dificuldade, então, de dentro da família a gente partilhar daquilo que a gente recebe? Se eu recebo graça, por que eu não posso dar graça? Se eu me sinto completamente perdoado, se eu não tenho vergonha nenhuma para falar com Deus, porque é para isso que esse cântico está aqui, é para a gente não ter vergonha de falar com Deus da pessoa de Jesus Cristo, porque a gente sabe que Deus não vai rejeitar a gente. Deus não vai rejeitar ninguém. Em toda a Escritura Sagrada tem uma dificuldade, uma característicazinha do ser humano que Deus resiste. Sabe qual é? É a soberba, é a altivez, é a prepotência, é a autonomia. Entende isso? É viver sozinho, como se você fosse poderoso ou poderosa para manter a sua própria vida. Irmão, nós vamos sair daqui, eu não sei se eu chego em casa. Eu não sei. Eu não sei. E se eu não chegar em casa, eu vou estar muito bem, eu vou estar muito feliz, de fato. Eu falo isso muito, Ana e Mateus piram quando eu falo isso, né? Mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano, eu pego uma listinha e escrevo para os meus filhos todas as minhas senhas, de tudo, banco, rede social, imprimo aquele negócio e dou para Mateus e para Ana Cláudia. E aí, tem uns 4 anos que eu faço isso, mais ou menos.
E a Ana ficou louca há 4 anos atrás, quando eu fiz isso pela primeira vez. E ela falou: "Por que é isso, pai?" Eu falei: "Guarda isso aqui num lugar bem seguro." Eu falei: "Por quê, pai?" "Porque eu não sei se é alguma coisa acontecer com o papai, você tem a senha, resolve as coisas mais fácil." E ela: "Deus me livre, não quero esse negócio não, o senhor está falando de morte." Eu falei: "Gente, não é normal do mundo falar de morte, qual o problema? Por que a gente tem dificuldade de falar de morte? Para nós é uma passagem, qual o problema de falar de morte? Por que a gente tem medo desse negócio? Vamos parar com isso. Morte faz parte da vida. Tem alguém que não vai morrer? Tem? Não tem. Se eu te informar, você vai morrer, eu também vou. Não sei o dia não, todo mundo tem uma senha. E está tudo certo com isso. Entendem isso? E a gente tem uma dificuldade de falar de algo que é natural. Eu estou todo capenga. Tem artrose aqui, tem um negócio ali, quadril com problema, negócio, daqui a pouco estão querendo colocar outra articulação, não imagina isso. O negócio está ficando velho, gente. Eu vou fazer 50 anos, olha que legal. Né? Então o trem está passando. E a gente precisa se preparar para isso, qual o problema? Não é não? Aí não se prepara, não, os meninos ficam tudo doido para resolver quando morre. Não é verdade? Ah, bobagem isso. Coisa natural, qual o problema? Eu te falei natural da vida. Qual que é o terceiro ensinamento do João? O primeiro é a consciência desse Pai que vem ao encontro amorosamente e se revela e dá a nós a regeneração, a capacidade de conhecê-lo, a capacidade de responder a Ele. O segundo é o Filho, esse Filho maravilhoso que ocupa o meu lugar, que paga o que eu devia e que arranca de mim toda a culpa e que me dá a consciência de adoção. E o terceiro qual é? É a graça do Santo Espírito. Que eu não sei como que isso acontece. Eu não sei. Eu sei que quando nós pegamos toda a história da antiga aliança e quando nós percebemos a pessoa de Cristo e logo depois a sua ascensão, depois de tudo cumprido, uma coisa é certa: o infinito resolveu morar no infinito. É isso. Ele mora dentro de você. Ele mora dentro do outro que está do seu lado. Ele mora dentro de qualquer outra pessoa que está aí fora. E que a gente precisa perceber e parar com outra bobagem também, que muitos de nós têm, que é achar, quando a gente encontra na rua alguém que é um pouco diferente da gente e que a gente acha que essa pessoa não está dentro de uma igreja, né? E aí a gente faz assim: eu quero agradecer a Deus porque eu sou crente, eu sou salvo em Senhor Jesus Cristo. E aí é como se nós vomitássemos arrogância e superioridade diante daquilo que a gente acha que não tem Deus. Percebe isso? E quantas vezes a gente faz isso? Quanta insensibilidade a gente tem diante de algumas mazelas da nossa sociedade, diante de algumas pessoas que necessitam da minha ação e da sua ação, da ação da igreja, pessoas que são rejeitadas, que são excluídas e que estão lá sofrendo, clamando para que os filhos de Deus se revelem, se manifestem com graça, com acolhimento, com amor e com misericórdia. E aí a gente começa a julgar, achando que o outro está recebendo na vida dele consequências dos seus próprios erros, e aí a gente nem mexe, nem faz nada. Para com isso, gente. Faça o bem sem olhar a quem. Que a sua mão direita não veja o que a sua esquerda faça, e ao contrário também. Faça o bem, independente do estereótipo da pessoa. Ame qualquer pessoa, não é só da sua comunidade de fé, não. É qualquer outro que você perceber ali que precisa de amor. Porque esse é o exercício da vida. Não dá para a gente selecionar as pessoas que nós vamos dar graça e amor, não. Entendem isso? Não é para isso que Cristo veio, não. Porque o Espírito de Deus nos cela. É isso que está escrito aqui. É a marca de Deus em nós. E essa marca de Deus é como se nós recebêssemos a figura aqui. Sabe aqueles selinhos antigos, né? Onde a pessoa derramava, escrevia uma carta, assim, fechava a carta tinha ali uma certa privacidade, ele botava uma cera, assim, e aí ele selava, marcava com o selo do autor daquela carta. E a carta que está aqui sendo lida é a minha vida, é a sua vida, e o autor dessa carta que é lida no meio da sociedade de fora é o próprio Deus.
uma pessoa do Espírito de Deus. E aí eu pergunto assim, será que a pessoa reconhece o autor quando lê a sua vida? Vou repetir, será que a pessoa reconhece o autor quando lê as nossas vidas? O que a gente está fazendo? Que tipo de ação a gente está tendo? Eu escolhi esse texto porque a vida é um presente de Deus e é para... Não é difícil a gente desmistificar, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente quase vive uma espiritualidade como se nós, assim, o que a gente pensa, né? A gente pensa assim, a gente esquece de um Deus que é todo amoroso, e aí a gente fala assim, não, eu vou fazer aqui um sacrifício de uma oração, porque Deus vai agradar desse sacrifício da sua oração, e aí Ele vai me abençoar. E a gente corre o risco de fazer uma barganha com Deus. Deixa eu dizer isso para vocês, não faz parte do cristianismo. Isso não faz parte do cristianismo. O Deus cristão não barganha com ninguém. O Deus cristão é generoso. É gratuito. Escuta, é gratuito. Não tem que pagar nada. Entende isso? É gratuito. E o que eu recebo de graça, eu tenho que dar de graça. Entende isso? É simples, a vida é simples assim. Eu não posso achar que o meu comportamento vai ser algo que vai agradar a Deus e vai mudar a Deus, para Ele vai me abençoar. Se eu não agir assim, Ele não vai me abençoar, ou Ele vai me abençoar mais ou menos, né? Mais ou menos. Você acha que Deus vai olhar o seu comportamento e vai falar assim, não, mais ou menos, hoje é mais ou menos. Papai Noel, né? Que é assim, não é isso? O menino comporta legal durante o ano, no final de ano o que tem? Presente. Então é o Papai Noel? De forma nenhuma. Deus tem caráter de generosidade, de gratuidade, de amor infinito, de perdão sem olhar a quem, de um constrangimento absurdo dos corações. Sabe aquela sensação quando você percebe algo maior que você, de repente se pega um medo absurdo, mas é um medo que você não quer sair, é um medo que você sabe que é bom, porque aquilo que você sente é bom, e que muda a gente, muda a maneira da gente viver, não deixa a gente ficar limitado. Então hoje, celebrando o aniversário do JB, eu preciso lembrar que essa vida, que é um presente de Deus, ela é para que nós juntos, todas as pessoas ao nosso redor, e as pessoas que convivem conosco, e as pessoas que encontram conosco em quaisquer esferas que nós, de alguma forma, interagimos na vida, que elas possam reconhecer em nós esse selo do Espírito dele e louvá-lo, porque ele é um Deus gracioso, é para o louvor da sua glória, para o reconhecimento da graça dele, para que ele seja reconhecido como Deus gracioso. E ele só é reconhecido como Deus gracioso se as nossas ações são graciosas. Simples assim. No aniversário do JB eu quero lembrar desse presente que é existir, esse presente que é receber mais um tempo. E receber um tempo é um presente porque a gente olha aquilo que passou e a gente ressignifica um monte de coisa, não é assim, JB? Cada aniversário a gente pensa, poxa, eu estou fazendo tantos anos, né? E aí eu falo assim, poxa, ano passado eu vivi isso, fiz aquilo, mas esse ano eu gostaria que fosse assim, assado, a gente planeja, a gente muda algumas coisas, a gente repensa outras coisas, e a gente muda, porque tudo muda o tempo todo, graças a Deus. A única coisa que não muda é Deus. Deus não muda. Eu, quando olhei a Axel, eu falei, pelo amor de Deus, que tamanho de menina. Quando eu olhei o Caleb, eu falei, Jesus Cristo, eu estou ficando velho. Não é? Eu fui olhando esses meninos que eram tudo pequenininhos, hoje está tudo grande, né? Bela, aquela coçona, né? Eu falo, Jesus amado, onde que eu estou? Não é verdade? Aí o tamanho desses meninos todos, né? E eu falo assim, gente, todo mundo muda. E por que a gente não pode mudar? Por que a gente tem que ser rígido, inflexível? A gente tem que mudar. A vida tem que ser flexível. A gente tem que ser forte na vida e flexível. Não é assim?
com um bambu, como minha linda sempre fala, né? A gente tem que ser assim. É um bambu que sabe curvar, né? Ele curva, mas ele é rígido, ele é flexível e forte. Ele dobra quando precisa de dobrar, o vento vem, ele não quebra. E eu preciso ter flexibilidade, principalmente diante das nossas dificuldades humanas. Por quê? Porque a gente é gente. Porque a gente é só coisa. Porque a gente é gente. Porque a gente é mineiro. Porque a gente gosta de pão de queijo. Porque a gente toma um bom cafezinho. Porque a gente valoriza o bom cafezinho de maneira especial quando ele é tomado em boa companhia. Porque a gente gosta de sentar à mesa com gente que a gente ama. Porque quando a gente senta à mesa com gente que a gente ama, a gente percebe nas gentes que a gente ama a presença desse Deus Pai, desse Deus Filho, desse Deus Jesus Cristo. Porque a mesa é a celebração da vida. Porque comer é bom demais. Não é verdade? Estou precisando fazer uma visita para vocês aqui de vez em quando. Não é aqui não, é na casa de vocês. Tá bom? Vem matar a saudade assim. Temos uma especialidade de acordo com a família, sabe disso? Né? Cada família tem uma especialidade, assim, a gente vai, né? Uns gostam de não sei o quê, né? Um é pão de queijo, o outro é um vinho, o outro é um quibe cru, né? O negócio está mudando assim, né? Cada família tem um negócio diferente, né? E isso é muito bom. Essa vida precisa ser celebrada diante dessa Trindade Santa, maravilhosa, nesse Deus que é como uma mãe que pega a gente no colo e amamenta a gente, que é como uma galinha que pega seus filhos e cuida da gente assim, ó, né, bota debaixo dele assim, protege a gente. Já viu o que galinha faz quando vai ver um bebê pedindo? É aquilo ali que Deus faz com a gente. Bota tudo debaixo e protege. Essas são figuras, são metáforas. Gente, deixa a bonitinha, não tem problema. Bonitinho, má criação de Deus, não faz mal nenhum, não, viu? Deixa ela, se posar você, fica quietinha, ela vai ficar quietinha. Posar pra você, tá bom? Ela vai mudando o povo, né? Ela vai mudando o lugar, assim. É por causa da luz, né, gente? Ela está escuro para ela. A luz que a gente tem que emanar, não é isso? E atrair essas pessoas. Certo? Essa luz, por isso que a gente é luz, para emanar. E as pessoas que estão lá, meio sem saber, meio nas trevas, encontram você, uma luz, e falam assim, olha só, eu posso viver de forma diferente. Não é? É simples assim. Tá bom? Então vamos celebrar a vida do JB, vamos celebrar a vida da gente, vamos celebrar as nossas mesas com esse Deus que é Pai, esse Deus que nos escolhe, esse Deus que é Filho, que retira a gente, esse Espírito Santo que sustenta, que nos serve, que nos separa e que faz de nós uma carta muito bem lida. Aonde aqui não precisa nem olhar o selinho, não. É lendo a carta, reconhece o autor. É simples assim. Então você que a vida de João seja essa vida, né? Que as nossas vidas sejam vidas assim. E que a gente se alegre muito, 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 com tudo que Deus tem proporcionado para nós. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Baixe a sua cabeça. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs. É muito bom, Senhor, reencontrar. É muito bom. É muito bom. Muito bom matar a saudade, é muito bom rir junto, é muito bom saber um pouco mais um caminho do outro, é muito bom agradecer pela vida, mas a gente quer agradecer a vida diante desse Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes, sempre presentes. Essa Trindade Santa, constrangedora, toda amorosa. Essa Trindade Santa, generosa. Essa Trindade Santa que é fundamento da nossa fé, que é fundamento do nosso caminhar, da nossa jornada. Essa Trindade Santa que faz com que as nossas relações sejam respeitosas, amáveis, gentis, mesmo quando as relações acontecem com pessoas diferentes. Essa Trindade Santa que nos conscientiza de que somos filhos e filhas
e de que nada impede um relacionamento saudável entre seres humanos e o Senhor, que é totalmente divino e santo. Aquilo que impedia já foi resolvido pelo nosso irmão mais velho. Essa Trindade Santa que sustenta a nossa vida, dando a gente esperança todo dia e fazendo com que a gente consiga sorrir, mesmo diante de tempos difíceis da vida. Essa Trindade Santa que renova amizades e que traz a nós o suprimento da saudade. Essa Trindade Santa que faz com que a gente pegue nas mãos uns dos outros e que a gente se lembre cotidianamente que não tem um aqui sozinho, não tem uma aqui sozinho, de que nós temos irmãos e irmãs, família de verdade. Assim, Senhor, o Senhor tem nos ensinado. Eu sei, Senhor, que isso é difícil para a gente, mas eu sei também que o Teu Santo Espírito tem promovido a cada dia um pouco mais essa verdade entre nós. Faça então das nossas vidas cartas lidas por muita gente, aonde essa Trindade Santa seja reconhecida de maneira muito especial através do Seu e do Santo Espírito, que habita em nós, que é a nossa respiração, que é o nosso viver, que é o nosso sustento, que é a nossa direção. Seja assim, Senhor, hoje conosco. Que saímos daqui esperançosos, que saímos daqui alegres, que saímos daqui certos de que não estamos sozinhos e que em todo lugar que a gente estiver, Pai, Filho e Espírito Santo estarão conosco. Ajude-nos, Deus, nessa caminhada. No nome de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador, nosso amigo presente. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela paciência de me ouvir mais uma vez, tá bom? Eu vou matar mais saudade, tá? Pode deixar que eu vou invadir de vez em quando, tá bom?